boa tarde a todos os ouvintes, a quem está desse lado a ouvir-nos. É um prazer estar aqui no Festival do Campo e ter aqui a minha professora, que será sempre a minha professora Sandra, ter aqui deste lado. Muito obrigado, Sandra, de estar aqui connosco. Obrigada eu pelo convite. Sandra, a primeira pergunta que eu te vou fazer é a pergunta que eu faço sempre, é como é que estás? Como estás a nível pessoal, profissional, como é que estás a todos os níveis? Está tudo bem. Houve um pequeno acidentezito, mas estamos a recuperar, mas está tudo bem. Acidente que também faz parte do desporto. Também faz parte do desporto e de que maneira. Deixa-me começar-te pelo início, se calhar vou começar por aí, pela Sandra criança. Eu gostava de saber o que é que te levou a ir para o desporto. O que me levou a ir para o desporto foi exatamente o local para o qual os meus pais, quando eu tinha 7 anos e meio, foram viver, para um bairro completamente diferente daquele que eu estava habituada e ambiente que eu estava habituada a ter até essa idade. Um bairro de gente muito trabalhadora, mas com muitas dificuldades económicas, em que nada havia e tudo se partilhava. Havia muitas crianças no bairro, era um bairro muito alegre, muito jovem, em que quando não tínhamos os nossos afazeres, que a vida era um bocadinho diferente de hoje em dia, de ser estudante naquela altura, de ser estudante hoje em dia, nós brincávamos na rua. E esse bairro tinha ao lado o nosso campo de futebol, da nossa vila, e eu passava muitas horas, quando podia, a brincar ou na rua ou no campo. E quando falas o bairro do Olheirão? O bairro do Olheirão. Que toda a gente conhece em Oliveira de Frades, é o melhor bairro, perdoem-me os outros, mas sim, é o melhor bairro. Vou dizer que sim, que também não vou dizer sempre. Não, mas sabes que a curiosidade para mim é, naquela altura seria diferente daquilo que é hoje, em relação a uma mulher praticar desporto. É nesse sentido, porque hoje talvez a gente pergunte a uma menina que desporto é que ela pratica já, porque já se tornou normal e ainda bem. Graças Mas naquela altura era muito difícil uma mulher praticar desporto, era visto como uma mulher tem que ficar em casa, tem que fazer este trabalho. Olha, sobre isso podia te dizer muita coisa, apenas te digo o seguinte, conheces aquele termo Maria Rapaz? Sim. Pronto, eu tive muitos apelidos nesta terra, em que é uma terra que a vida ainda bem que vem a mudar um pouco e que hoje em dia as nossas meninas têm liberdade para fazer tudo e mais alguma coisa. Naquela altura não. Eu não tinha ninguém na família ligado ao desporto, jamais suspeitariam que eu pudesse ir para essa área e eu tinha aquela ideia de que a minha vida iria passar por algo em que eu lidasse com os outros, mas em contexto livre. E livre naquela altura era o quê? Era a rua. Então eu brincava muito com os rapazes, porque maioritariamente o bairro do Olheirão era masculino e eu brincava muito. Obviamente os rapazes, sendo do futebol, começaram-me a puxar a mim também para o futebol. E eu era das mais novas e eu tive que sobreviver. Então, entre umas boladas e umas escapadelas às boladas, eu comecei a adquirir algumas apetências, não é? Para a área do desporto. Claro que foi muito difícil, porque em Oliveira não havia nada na minha geração para meninas, havia muito pouco para rapazes. O futebol era basicamente a única coisa que existia. Perdoa-me, mesmo assim já mais tarde. Já não havia como começa hoje, os meninos aos 6 anos, aos 7 anos. Não, muito mais tarde, muito mais tarde. E então, olha, fui quase assim um bicho raro, não sei se é dizer assim, sei lá, eu era observada de maneira diferente. Pronto. Não é que isso me perturbasse, porque eu nunca liguei muito à cara feia. E sigo em frente porque eu tento lutar por aquilo que acredito e por aquilo, eu não fazia mal a ninguém, antes pelo contrário, e eu disse, é por aqui que eu quero ir. Mas não sentes que isso fez-te a pessoa que tu és também? No sentido, eu sempre olhei para ti como um espírito livre, tipo, pensas por ti, tens a tua forma de ser e não te agarras a estereótipos e a ideias fixas. Sim. Nesse sentido.
Sem dúvida. E quando eu saí daqui, de Oliveira, por isso, aqui a única coisa que eu pude fazer foi no ciclo. Quando fui para o ciclo, tive uma professora, logo no quinto e sexto ano, por isso cá não havia nada, nem havia pavilhões, nem havia campos formais, não havia nada. E na escola onde eu andava, que muita gente andou, que era o ciclo velho, que a gente chamava velho, havia apenas uma pequena sala maior, onde se foi colocado 2 tabelas e nós começamos a fazer na aula de Educação Física basquete. A professora começou a achar que a minha turma tinha algum jeito, porque tínhamos uma série de meninas muito lutadoras da minha geração, não era só eu, que também poderiam ter ido para desporto, e ela então achou que poderia iniciar o basquete e começou a dar-nos alguns treinos fora das aulas de basquete, mas até para ir aos treinos de basquete a minha mãe não lhe achava piada absolutamente nenhuma. Pronto, era uma luta, mas para poder ir aos treinos, mas mesmo assim eu tentava sempre contornar através de tarefas domésticas, aquela troca mãe-filha. Mas sabes que tu falavas disso e eu pensava no nosso olheirão, desculpa dizer o nosso. Sim, é nosso mesmo. No sentido, por exemplo, daquilo que havia antigamente e que hoje não tem os mesmos espaços, que eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Aquela mata que temos atrás das escolas era algo importante para a prática de desporto que vinha desse tempo e que tu hoje não tens. Pois não. Como é que observas a falta de espaço? Os miúdos hoje têm pouco. É assim, há uma moda que existe, eu acho que ela vai desaparecer, até porque campos formais ficam muito dispendiosos às juntas de freguesia, aos municípios, e o que é certo é que para a vida do dia-a-dia, para aquilo que se pretende, eles não são necessários. São recintos informais, claro, em que existe uma tabela aí colocada num sítio qualquer, em que tu levas a tua criança e levas uma bola debaixo do braço e com essa bola tu vais para lá brincar com o teu filho. Ninguém precisa de um campo formal. Para isso, sim, um dia se houver equipas, associações que queiram vir a dinamizar. Mas o nosso concelho não se pauta por isso. Então, o que falta aqui são campos informais, em que tu possas ter uma rede de vôlei, ter uma tabela de basquete, teres um bate-bolas para jogar ténis. E nós no Olheirão o que é que fazíamos? A gente inventava. Não tínhamos nada. Éramos nós que criávamos a nossa tabela, éramos nós que puxávamos uma corda de uma varanda do vizinho à outra varanda e jogávamos ali no meio da rua. Vinha um carro de vez em quando, a gente parava, tirava a corda, o carro parava. Nós tínhamos toda a área verde, que é o Parque das Carvalhinhas, que é agora, que a meu ver está subaproveitado, e é uma pena, porque é um verdadeiro pulmão dentro da nossa vila, com estacionamento, com infraestruturas, e não está aproveitado. E não era preciso mexer muito nele. Era apenas colocar lá a possibilidade de os pais levarem os meninos pela mão e irem jogar de forma informal. Mas aí tens a formatação da criança, que também há hoje em dia. Isto é... Toda a gente quer ser Cristiano Ronaldo. Não, e brincavas muito na rua. Muito. Mas hoje em dia o pai, mesmo à porta de casa, tem medo que a criança esteja. Ok, os perigos são maiores, mas falta isso à criança para ela ser mais independente e como tu eras. Completamente. Hoje em dia os pais eu compreendo, porque há perigos, claro, que no nosso tempo talvez não... Eles existiam, não eram tão visíveis e tão acentuados. A educação era outra, e eu bato muito na situação da educação, porque a educação era outra, e hoje em dia os pais exigem transporte do centro da vila para o centro escolar. Estamos a falar, se calhar, de 800 metros. Claro. 1000 metros. Claro. E isso vai tornar o quê? Vai tornar a criança um ser sempre dependente, porque se o levam à porta da escola, o vão buscar à porta da escola, a criança não ultrapassa perigos, a criança não ultrapassa medos, vai ser de certeza mais tarde uma criança com problemas de autoestima, porque nunca resolveu problema nenhum. Os pais vão à escola resolver problemas por eles e não os deixam. Hoje em dia na escola, se eu deixar a minha turma brincar,
Porque é que vão dizer, a professora não liga nenhuma, deixa-os andar ali. E eles andam a fazer aquilo que é mais importante na idade deles, que é brincar de forma livre e não condicionada. Mas aí tens um problema que hoje em dia tudo é bullying, no sentido, e atenção, eu não estou a minorizar aquilo que é a questão do bullying, que realmente existe e que não deve acontecer. Sempre existiu. Mas está a ser criado de uma forma que não devia ter isso criado dessa forma. Tem a ver, continuo-te a dizer, tem a ver com a educação. Tem muito a ver com a educação e com os valores que vêm de casa. Antigamente, o que é que nos acontecia na escola? A professora às vezes repreendia-nos, eu preferia a repreensão da professora do que chegar a casa. Claro. E que a professora chamasse a mãe à escola. Os pais raramente iam à escola. Não estou a dizer que hoje que não seja importante os pais irem à comunidade. Eu sou muito apologista disso. O que eu estou a dizer é que o bullying acontece e não vale a pena esconder a cabeça na areia, ele existe, mas muitas vezes é provocado pelo exagero de situações ao qual a criança não sabe como se defender, não sabe como reagir, e tudo começas num bullying que não é nada até um bullying que é muita coisa e que as pessoas às vezes não colocam em patamares. Traçam uma linha e faz de conta que é tudo igual, resumidamente traçam uma linha e acham que é tudo igual. E eu acho que havia de... Eu até sou apologista que os pais... Claro que isto levaria a outras condições, mas os pais deveriam passar uma semana no recinto da escola a interagirem com os filhos e com os filhos dos outros. Eu acho que os pais deviam conhecer melhor os seus filhos. Isso levaria-nos agora a uma conversa longa. Sim, mas deixa-me ir-te lá atrás, à parte em que eu conheço a Sandra, porque a Sandra é a principal dinamizadora, segundo sei, daquilo que são as férias esportivas em Oliveira de Frade, que é algo que continua a haver de forma diferente, mas em que um miúdo com 12, 11, 10 anos, eu comecei a fazer isso nessa altura. Pronto, e era só tu que trabalhavas aí nesse sentido. Pronto, essa parte eu concordo contigo. Na altura, quando se começou as férias esportivas, em 2000, sim, realmente, durante alguns anos, eu trabalhava sozinha. Hoje em dia, conforme estão as férias desportivas, isso jamais seria possível e também não é isso que se pretende. Sim. Pronto. Uma coisa é quando a gente começa e naquela altura era aquela realidade, passou, e hoje em dia não. Hoje em dia temos uma equipa de trabalho com vários elementos para podermos ter um número de crianças e ajudarmos também na situação da interrupção letiva, que os meninos possam ter algo para poder sair de casa, sair do quarto, deixarem os telemóveis, deixarem os computadores, deixarem as PlayStation. Aí estamos a focar naquilo que estávamos a dar continuidade, porque é importante, porque a minha geração brincava na rua também. Tínhamos as férias esportivas onde coordenávamos como grupo e muitas das vezes tinhas pessoas com quem até nem podias identificar, mas ajudava-te a crescer em termos de maturidade nesse sentido, mas a rua já existia. Agora não, agora o tirar dos telemóveis é mais por aí? Não, a ideia, obviamente, sendo um dos grandes problemas das nossas crianças, é o número de horas que eles passam em espaço fechado, e muitos deles no quarto. A ideia das férias desportivas é ocupar os tempos livres na interrupção letiva maior, que é a do verão, e criar hábitos saudáveis, em que eles tenham contacto com outras modalidades que até então não têm. Eu posso te dar o exemplo que temos a canoagem, e nós aqui nem temos canoagem. E a Câmara, muito bem, no ano passado deu-nos a possibilidade, e este ano também, de podermos ir à canoagem em São Pedro. Obviamente isto para o município tem custos,
Mas há custos que não são custos. E eu acho que eles viram isso dessa forma, isso e outras coisas, como é óbvio. E isso é um investimento no futuro e nas nossas gerações, do nosso concelho. Porque, como tu sabes, relativamente às férias desportivas, elas são para naturais ou residentes no concelho e, em caso de vaga, para crianças cujos pais trabalhem no nosso concelho. Podem não estudar cá, mas se os pais cá trabalharem, em caso de vaga, eles poderão se inscrever. Então, as férias desportivas vêm buscar um leque enorme de faixas etárias, estratos sociais, em que ali eles não existem. Basicamente, nós temos dividido por anos, por quinzenas ou mês, em que tu vais te integrar num grupo que até podes não conhecer lá ninguém, mas é o grupo do teu ano. Mas sente que isso acaba por criar não só relacionamentos entre eles e se calhar arranjam outros amigos, ou mais do que isso, se é importante para ti ver-nos, e deixa-me ir à minha parte, ver-nos como é que nós crescemos e como é que nós continuamos a lidar consigo. Muitos de nós continuamos a respeitá-la como se fôssemos aquelas criancinhas que você liderava naquela altura. Olha, eu não digo mandar, era liderar. Isso é um facto e isso, ao fim de quase 30 anos a trabalhar no município, não há dinheiro que pague isso. Porque é assim, eu tenho sempre a ideia de, quando entro num projeto, tentá-lo trabalhar o melhor que posso e o melhor que sei dentro das condições que me são dadas. Claro que a gente luta sempre para ter melhor. Claro. Né? Eu sou muito assim. Há diferenças grandes entre aquilo que tu usufruíste e aquilo que eles hoje em dia estão a usufruir. Não estou a dizer que seja melhor ou pior. É que no teu tempo, como eram menos crianças, como pronto, não havia tanta possibilidade de o grupo ser muito grande, visto eu ser única, tinha essa desvantagem, mas teve muitas vantagens. A vantagem é que eu vos facilmente levava a qualquer sítio, porque tinha 2, 3, 4 grupos, e eu facilmente vos conseguia colocar no museu, fazer intercâmbio entre Vozela e São Pedro, como fiz com os colegas e eles connosco, levava-vos ao hípico, eu levava-vos a fazer caminhadas, a andar de bicicleta, coisas que hoje em dia, com grupos grandes e com o grande número de crianças que nós temos 200 e muitas crianças, e quando eu digo 200 e muitas, é mesmo lá para cima. Por favor. Pronto. Torna-se muito complicado. Sim. Porque para te receberem, eles até recebem. Só que quando eu digo que tenho 12 grupos de 22 crianças, as pessoas dizem, oi, assim é complicado. Mesmo que eu queira levar um de cada vez, estás a ver que é, por exemplo, Vozela ou São Pedro, nas férias esportivas deles, receberem nossos 200 e tal crianças. No vosso tempo era mais simples. Eram menos. Eu pegava, metia dentro do autocarro, só havia um autocarro também. E lá íamos nós. Mas aí acho importante irmos a outro tema que já não há segundo sei, que era os jogos do Conselho, em que tínhamos vários desportos e sim, jogávamos e depois havia um torneio final. Estás a falar relativamente aos jogos desportivos, sim, que depois davam acesso aos jogos da amizade. Que sei que você também coordenou. Sim, sim. E então, nos jogos desportivos, foi uma altura muito boa. Foi uma altura muito boa porque havia uma intenção da parte do município, naquela altura, que se a memória não me falha, estaria o Dr. Carlos como presidente da Câmara, a substituir o engenheiro Maia. E quando eu lá cheguei, eu já sabia desse projeto, porque já existia noutros municípios, em Viseu e mais uns 5 ou 6. Eu vim-lhe trazer a ideia dos jogos desportivos, mas eu fui levar-lhe a ideia, mas já ia com aquela coisa de, olha, é só descargo de consciência, ele vai-me mandar dar meia volta e vai sair porta fora. E foi exatamente o contrário. Quando eu lhe fui comunicar,
que tinha um projeto que achava que era muito interessante, porque me parecia a mim que poderia vir a dinamizar o associativismo, que é um grande problema do nosso Conselho, o associativismo, e podíamos vir a ter outras modalidades à conta da situação dos jogos desportivos. Ele mandou-me, faça favor técnica de se sentar. Isso que falas do associativismo é algo que quero falar contigo mais à frente por outra coisa que tu codernas. Pronto, e então, mais tarde, veio-se fazer algumas reuniões em que ele, muito bem, deu início aos jogos desportivos naquela altura e que que muitas gerações tiveram, acho eu, o privilégio, pelo menos eu penso que foi uma mais-valia, e que depois podemos ir aos jogos da amizade. Como tudo na vida é por ciclos. É por ciclos. E foi um ciclo que se fechou e que foi o que foi. Teve o valor que teve. Na altura havia muita gente a participar. Era uma coisa que era surpreendente, mas que depois não se refletiu exatamente no crescimento das nossas associações, nem a nível de modalidades, nem a nível de novas associações para dinamizar essas modalidades. Ainda bem que falas em associações, porque sei que estiveste na natação durante muitos anos a coordenar a natação, mas o que é que sentes que falta, ou o que é que sentes que falta para termos maior modalidades, termo, além do handball e do futebol que sei que existe agora, e tens a acrof com a dança, e bem, tens basquetebol e nessa altura tínhamos muita gente para o basquete, tínhamos muita gente para o atletismo, tanto assim que muitos meninos foram para Câmara, com muita pena minha, não por eles irem, mas por não os aproveitarmos cá, porque nós tínhamos muita qualidade e foi uma pena. Eu acredito numa coisa, e também talvez por estar na área da educação, porque a minha área, obviamente, de formação é educação, eu acredito no seguinte: tudo aquilo que a gente quiser fazer pelo nosso povo, nas futuras gerações, tem que partir sempre dos jardins, das escolas primárias, das escolas preparatórias, das escolas secundárias. Se não houver políticas desportivas perfeitamente definidas, não para agora, mas para daqui a 10 anos, porque nós não podemos fazer a leitura no imediato, nós temos que dar tempo ao tempo para que essas crianças de hoje venham a ser adolescentes e depois adultos, e que eles próprios venham a ter o interesse. Há aqui um período em que normalmente eles se afastam por uma questão óbvia, a entrada na faculdade. Mas diz-me a vida, felizmente, porque vêm muitos de vocês, que se o bichinho estiver metido, por isso a sementinha lá em baixo estiver bem metida, mais tarde ela vai dar frutos. Mais tarde, quando vocês regressarem ou tiverem uma vida mais estável, vocês, ou aqui ou noutro local, vocês vão se ligar, quase certeza, a alguma modalidade, a um desporto, a algo saudável. Sabes que falaste em algo que para mim é fantástico, porque tenho a mesma filosofia que tu de pensamento em relação àquilo que devia ser um pouco como aos Estados Unidos, que para jogares na NBA, muitos deles vêm das universidades. E com muitos apoios. Sim, coisas que... E do futebol é igual, no caso do beisebol. Em Portugal, os alunos que estudam têm mais dificuldades. Os alunos que jogam, porque acabam por ter que faltar muitas das vezes por causa das seleções O nosso ensino não está minimamente formatado para isso, salvo raras exceções saudáveis, porque elas já vão existindo, só que são nichos no país. E é uma pena, porque estamos aqui a falar do desporto, obviamente sendo a minha área, mas eu diria, por exemplo, no mundo de hoje, em que, e não me levem a mal daquilo que eu vou dizer, porque obviamente é necessário, o excesso de horas na matemática, o excesso de horas no português, o retirar as crianças da atividade física, do teatro, da expressão,
da música, da pintura, da arte, vai castrar muito talento. E eu olho para alguns pais que às vezes fazem pequenos desabafos comigo relativamente a isso, porque há algumas crianças, logo de pequeninas, nota-se que a área deles vai ser algo deste género. E o nosso ensino não está capaz de os receber, porque está formatado para uma competição entre a matemática e o português, que tem, obviamente, claro. E aqui não há discussão, sim. Nem se põe em causa, mas eu tenho saudades da minha época, em que eu ia para a história e tinha história, eu ia para a geografia e às vezes vínhamos à rua ou íamos fazer passeios em que era lá que a gente aprendia, era no terreno que a gente aprendia. Todos nós passamos pela escola. Quais são as memórias que tens? Tens memórias das tuas aulas de português e matemática? Não tens memórias do teu recreio. Tens memória do recreio. Eu de matemática e português tenho quando essa matemática e esse português eram postos na prática. Claro. Em que faziam uma interação através de um teatro, ou através de um desenho na rua, ou através de uma brincadeira qualquer. E aí sim, aí aquilo tocava. Mas aí tínhamos... E atenção, volto a referir, não me interpretem mal, porque eu dou muito valor a qualquer área, Apenas acho que com a competição ao qual a nossa sociedade quer incutir a toda a gente, sim. Aqueles que não são dessa área, da área do estar sentado, eu já não vou falar de outra maneira, a área de estar sentado, do estar a estudar. Daquilo que chamam a inteligência, né? Não, isso tem muito que se lhe diga. A inteligência tem muito que se lhe diga e não é por aí. Eu digo daquilo que chamam. Pronto. Da área do decorar. Quem for da arte, não sei se será muito feliz. Sim. Eu quero acreditar que sim, e quero acreditar que há professores excelentes, há diretores de escola excelentes, que aqui e acolá vão conseguindo fazer a diferença. Mas não é fácil. Eles são os heróis. Mas tu tens uma coisa importante também. Se formos a ver o desportista e profissional que acaba a carreira de 30, 40 anos, porquê que essa pessoa que teve tantas bases, porque o desporto dá tantas bases, dá tantas coisas, por exemplo, trabalhar em grupo, o saber chegar a horas, por exemplo, o saber ser profissional, o compromisso, olha, a falta de compromisso e de foco que as pessoas têm. Muitas das vezes essas pessoas são um pouco como rejeitadas, tipo, em arranjar outro tipo de trabalhos. Quando essas pessoas têm todas as bases possíveis, sim, em Portugal, estamos a falar no caso português agora, neste momento, porque olha, acaba por ser ridículo. Tu tens em Portugal a alta competição como existe em qualquer país e tu vês o esforço quase sobre-humano que os nossos atletas, tirando obviamente o caso do futebol, que é sempre um caso à parte, têm para arranjar patrocínios. Mas deixem-me só interromper, mas mesmo o futebol, ok, tens aqueles de top que ganham muito e que conseguem, mas também tens aqueles que jogam na Primeira Liga, muitos deles que ganham 1.000, 2.000 e 3.000 e alguns passam mal no ano inteiro. E que são pessoas, e como a gente fala. Olha, eu quero acreditar que hoje em dia, devido à possibilidade que tem qualquer jogador, até porque as pessoas cada vez estão mais instruídas, que não se fiquem só, ou eu desejo que eles não fiquem só, e quando eu digo só, porque é exatamente por isso. Porque, imagina, há uma lesão. Claro. Uma lesão. O jogador, se não tiver uma retaguarda, ou se não andar a construir uma vida paralela, através do conhecimento, quer seja na área de treinador, ou até não, noutra área qualquer, ele vai passar muito mal. Claro. Muito mal, porque o desporto faz com que o atleta tenha uma durabilidade muito curta, muito reduzida. O que se ganha nas modalidades amadoras, é um bocadinho assustador. Aqui e acolá podem-se dar bem. O que eu quero acreditar é que nos dias de hoje, eu acredito que as pessoas como já sabem, não vão ficar só por aí. Vão ter ali o estudo sempre como uma situação paralela,
quando eu digo estudo, não tem que ser só académico, atenção, eu não sou fundamentalista, de maneira nenhuma. Para mim, eu não acredito na vida que toda a gente tem que ir a uma faculdade, não, de todo. Claro. Tu, naquilo que fizeres, tens é que fazer bem feito. Sim. Tens que ser profissional e tens que ser honrado, né? Porque tu vais ter trabalho em qualquer lado. E não podes ter medo. Não podes ter medo de arriscar, não podes ter medo de dizer não. Porque depois também nós entramos naquele campo de hoje em dia muito da exploração do trabalho. O trabalho não é dignamente ressarcido. E isso é muito complicado. A gente vê pessoas a trabalhar tantas horas e a receberem tão mal. Isso é muito complicado. E sabes que estavas a falar de uma coisa importante, que é os atletas, por exemplo, e é um tema importante agora porque estamos há pouco tempo, há uma semana mais ou menos, de começar os Jogos Olímpicos. E aquilo que é os portugueses pedirem medalhas, e as pessoas não têm noção do que é um treino, por exemplo, e falaste de canoagem há bocadinho em relação às férias esportivas, do que é um treino de um Fernando Pimenta. Não faço. Já o entrevistei no Toques de Bola na altura, e é como ele diz, as pessoas não têm noção do esforço que nós temos que fazer, das temperaturas que nós temos que apanhar muitas das vezes, porque ele ainda agora pôs uma foto das mãos a sangrar e as pessoas não têm noção do que é essas coisas. E achei curioso em relação àquilo que sem falavas. dúvida. É que há um ditado que diz mais ou menos o seguinte: se quer saber o que foi a minha vida, calça os meus ténis ou calça os meus sapatos e segue. Porque as pessoas olham para o que eles têm, mas não olham para o que eles passam. Sim. Mas isto é transversal, não é só no caso do desporto, é o caso da vida. Às vezes as pessoas dizem, e olha, tem aquilo, tem, mas não sabem o que as pessoas passam para poder ter o que têm. E o Fernando Pimenta, sendo um dos nossos atletas mais medalhados do país, sem sombra de dúvida, eles privam-se de muita coisa. De muita coisa. E acabam por nunca ter, se fosse pôr no prato da balança, o retorno desse sacrifício imenso. E só os estares nos Jogos Olímpicos, as pessoas não têm noção, é que estão outros adversários que também são muito bons. E a trabalhar noutras condições. E lidam com outras condições e com outros apoios, muitas das vezes, mesmo do próprio governo, que as pessoas não têm noção. Era o que há bocadinho nós estávamos depois a conversa foi para outro caminho, mas é exatamente isso. É que os nossos atletas em Portugal, eles para mim são todos uns heróis. Porque com as condições que lhes damos e com os resultados que eles nos trazem, o que é que eu vou pedir ou exigir a um atleta que durante o dia tem um trabalho normal, teve que acordar de madrugada para ir treinar, teve que fazer o horário dele como outro funcionário qualquer e no final do dia vai ter de ir treinar outra vez? Porque atenção, esses atletas não treinam só uma vez ao dia. Claro. Não treinam só uma vez ao dia. E eu quero falar contigo de outros heróis. Heróis que tu criaste, ou pelo menos és a mentora do projeto do Fica Ativo, que para mim as pessoas de idade são todas heroínas, porque são pessoas experientes. Eu não digo idosos, nem digo... Para mim são pessoas experientes. Como é que foi para ti este tipo de projeto? Olha, é assim, os projetos são criados, mas temos que... Eu trabalho para o município. Sim. Eu só posso fazer aquilo que me permitem fazer. E se o Fica Ativo, férias desportivas, os jogos desportivos, os jogos tradicionais das festas da vila, que eram antigamente... O tu fazes muito bem já te permitem mais estar mais à vontade em relação às tuas ideias. É assim, tu quando te metes num projeto, eu e os meus colegas, a ideia é, como eu volto-me a repetir, é sempre fazer o melhor que a gente pode com aquilo que nos é possível. Nós, de uns anos para os outros, tentamos sempre ir à procura de mais, como deves calcular.
nós, enquanto técnicos, temos uma ideia. A parte política tem outra ideia. Nós temos umas necessidades e eles têm outras. Às vezes o difícil aqui é a gente arranjar um equilíbrio. Arranjar uma forma razoável de irmos ao encontro, eles de nós deles. Mas, repito, só é possível porque o município permite, porque eu sou funcionária do município, eu sou técnica do município. E, para que eu possa estar com esse projeto, os meus colegas estarão com outros projetos. E para que o município possa ter a educação física nas escolas, a educação física nos jardins de infância, a natação, a própria natação que agora não, mas acredito que mais dia menos dia vai retomar, para os jardins e para as escolas. Só é possível porque existe uma equipa de trabalho, porque aqui não há ninguém que seja omnipresente e que entendes? Só é possível porque outros colegas estão a fazer outro trabalho. Sim, eu quando disse isto do FICATIA foi porque desde o início que... Pronto, o projeto foi colocado na altura por mim, porque fui tirar formação específica para... Eu gosto muito de tirar formação, porque eu sou daquelas pessoas que acredita que tu, para ir para uma área, seja ela qual for, só uma licenciatura não chega. Uma licenciatura dá-te autorização, dá-te uma licença para tu começares a trabalhar. Mas se tu realmente queres trabalhar de forma consciente, tu tens que ir à procura de algo específico. Se eu agora quisesse ir para o Campeonato de Berlim, eu garanto que eu ia procurar formação, olha, lá no Berlim. Mas isto é a minha forma pessoal. Que durante o ano lançam as músicas e agora, por causa de estarmos aqui nas festas do concerto. Posso dizer que quando essa formação foi tirada, ainda também no tempo do Dr. Carlos Rodrigues, foi-lhe colocada a ele a possibilidade de avançarmos com o projeto sénior. Só que eu tinha o meu horário, não havia ali uma brechazinha que fosse possível eu encaixar. E então esse projeto ficou adiado até entrar o Dr. Luís Vasconcelos. Quando o Dr. Luís Vasconcelos entrou na Câmara, foi-lhe apresentado o projeto para iniciarmos, do qual ele muito bem deu autorização, mas libertou-me de outras coisas, em que, como eu digo, por isso é que eu digo, isto não é o trabalho de um, é o trabalho de uma equipa. Porque se eu continuasse com o mesmo número de horas, eu nunca teria essa possibilidade de poder pegar no ficativo. Ao darem-me essa possibilidade, que eu, obviamente, acho que toda a gente sabe o carinho que eu tenho pelo projeto, pronto, é para fazer e fazer o melhor que se pode e para mim foi... não há dinheiro na vida, não há... Para mim foi uma experiência de vida incrível. Eu sabia que gostava de trabalhar com séniores, mas para mim também foi uma surpresa. Mas sabias o que era o brilho nos olhos deles? De uma pequena coisa que tu possas propor para eles o conseguirem? Acredito que já seja uma grande vitória, porque se calhar eles têm dúvidas quando vão para lá porque a amiga está... Eles tinham uma coisa engraçada, eles diziam-me várias vezes, posso dizer isto, que a Sandra connosco não aprende nada. Eles diziam isto muitas vezes, a Sandra connosco não aprende nada. E eu muitas vezes disse isso e não canso de me repetir. O valor de trabalhar com eles e aquilo que eles me ensinaram, eu sei o que é que eles se referem, mas a mim, aquilo que eles me ensinaram da vida e as experiências de vida pelo qual eles já passaram e que eu tive o privilégio de várias pessoas partilharem algumas coisas das vidas delas comigo, não tem valor. Não tem valor. E se alguém aprendeu, sem dúvida que fui eu. Sem dúvida, aprendo todos os dias. Eu vou lá, eu não considero trabalho. E eu muitas vezes dizia para eles, ou aqui ou noutro sítio qualquer, desde que vocês queiram, a coisa vai acontecer. E
Eu ia-te perguntar, porque já disseste quase tudo com um sorriso nos olhos. Eu ia-te perguntar se trabalhas ou se tens o prazer de fazer o que amas. Epá, é assim, eu adoro fazer o que faço. E, epá, não sei bem uma palavra. Eu adoro fazer o que faço. Eu ainda hoje sou vidrada em dar aulas, por isso eu amo o ensino, eu adoro ensinar, adoro estar em contacto com as pessoas. Não te vou dizer que não fico cansada, fico. E por vezes preciso de me ausentar e tenho que me afastar. Porque, como deves calcular, crianças, idosos, intermédios, pronto. Eu preciso, até para mim, para a minha sanidade mental, eu preciso de me afastar e preciso ter pausas. Mas o que eu faço é o facto de eu gostar tanto é o que me mantém. Porque já várias vezes pensei em rumar a outros caminhos, a outros lados, mas pronto, se a vida me quer aqui é por alguma razão e eu aprendi a aceitar isso. Mas outros lados fora do desporto? Fora do desporto vai ser difícil, mas noutros sítios, no desporto, mas noutros locais. O que é que gostavas de fazer e que nunca fizeste? Com tantos anos de agarrada ligado ao desporto. É assim, eu no desporto eu acho que gosto de qualquer coisa. Acho. A gente também, enquanto não passa por elas, não é? Só fica na parte do achar. Eu acho que no desporto eu gostaria de fazer qualquer coisa. Eu gosto muito de experimentar coisas novas e gosto muito de desafios. Mas gosto de desafios em que eu olhe e veja, eu estou a colocar aqui uma semente para que ela mais tarde vá germinar. E quando eu te digo isso eu gosto de entrar em trabalhos em que eu veja cabeça, tronco e membros. Eu não sou nada contra contra o fogo de artifício. Imagina um evento em que traz cá pessoas. Mas se esse evento me custar X ao quadrado e que eu veja que, ok, já foi 1 ano, já foram 2, já foram 3, mas o que é que realmente a minha população ou as minhas crianças que vão ser adultos vão poder usufruir daqui? É só no momento bate palmas, foto no Facebook, que hoje as redes sociais contam. Se é só isso, eu se calhar não sou a pessoa certa. Também te digo, se é só isso, respeito, mas não é aquilo em que eu acredito. Eu acredito sim numa semente colocada e que passado anos, já não para mim, mas para outros, a coisa vai germinar e que tenha durabilidade. Porque senão tu trazes cá o circo, e eu gosto de circo, não é nada contra o circo em si, mas o que eu quero dizer é, claro, vem cá, bate palmas e vai embora. Claro. E a minha ideia é, ok, vieram cá, as pessoas bateram palmas, gostaram. Se gostaram, vamos ver do que é que gostaram. Ok, gostaram de quê? De malabarismo. Então a gente pega e cria aí uma associação qualquer em que possa ir à escola trabalhar o malabarismo. Ok, olha, gostaram de animais. O que é que a gente faz? Olha, se gostam de animais, nós vamos começar a levar a ter projetos relacionados com os animais e vamos começar a criar dinâmicas entre o jardim e a escola e as escolas, que é nisso que eu acredito, e vamos começar a apostar nisso. Se é motas, se é motas, lá em baixo temos que começar a apostar nos motociclos. Então vamos começar a criar nas escolas. Agora, situações pontuais de gastos de dinheiro, onde o dinheiro hoje em dia, perdoa-me o que eu vou dizer, é tão caro, não é? Sim. É estranho, mas hoje em dia o dinheiro deveria ser bem utilizado. Eu não digo que ele seja mal utilizado sempre, não. Também não sou tão radical assim. Mas o que eu digo é que é assim, as entidades
cada vez mais têm responsabilidades, e as responsabilidades têm muito a ver com aquilo que vão deixar às gerações futuras. Porque qualquer um que entre pode fazer qualquer coisa na hora. Sim. Sai fogo de artifício de cor-de-rosa, sai o amarelo, as pessoas batem palmas, toda a gente fica de boca aberta, mas depois, o sumo disso... Agora, no tempo, falavas nisso e eu estava a pensar no tempo do networking e em que, como disseste, redes sociais, não seria importante para as associações locais e cada vez mais neste nosso interior, que nós vivemos no interior, seria importante a procura das federações e trazer, por exemplo, um atleta, ok, não estamos a falar daqueles mais competitivos, ou então se calhar até das modalidades, a esses alunos de forma a que eles procurem o desporto? Eu acho que sei o que é que te referes, é eles olharem e verem ali a Sim. imagem viva. Por exemplo, olharem para um Miguel Oliveira, olharem para alguém e tentar seguir, ou em vez de, por exemplo, só quererem seguir o futebol, que é aquilo que é dado, mas seguir outras atividades. Temos agora o Diogo Ribeiro na natação, por exemplo, também. Eu concordo com isso, mas há aqui um mas. Se isso estiver integrado num projeto. Okay. Num projeto. Agora, trazer só cá, e volto a dizer, só para a fotografia, e só para que se junte ali um grupo, e porque se possa tirar mais 2 ou 3 fotografias, não. E tu vês que há muitos locais em que não passa disso. Ou porque conhecem, não é? E a tal situação é fácil trazer, olha, eu conheço aquele, vem cá, até eu fico bem vista. Claro. Ok, está bem, mas isso era se eu tivesse alguma pretensão a uma carreira de político, ou entendes o que eu quero dizer? Claro. Não, isso sim traz frutos quando é integrado num projeto em que tu estás, é a tal coisa, estás aqui agora, a seguir o próximo passo vai ser este e para depois este. Nós nunca sabemos qual é o futuro, como é óbvio. Mas tu sabes uma coisa, se tu começares a trabalhar, tu sabes que a probabilidade de chegar àquele objetivo é maior se houver uma linha orientadora. E não o que costuma haver por todo o país é que agora vamos apostar naquilo, ora agora estes saíram, vamos apostar naquilo, e então aquilo parece o slalom, como a gente chama dos então eles parecem que andam a fazer slalom. Então agora estamos dirigidos estes 4 anos para este lado. Ok, mas estes vão embora, agora vamos nos dirigir para aquele, porque agora temos interesse daquele lado. E isso é muito complicado. Isso faz gastar muito dinheiro em prol de nada. Mas aí tens um problema atual que é o imediatismo. Aí começam as tais situações entre uma parte técnica e uma parte mais política, quer seja política de câmaras, quer seja política de governo, quer seja política de federações. Aí começa o tal problema. Quem está no terreno quer seguir por uma linha, quem está no topo a gerir tem que ter essa visibilidade e quer essa visibilidade imediata. O problema da nossa sociedade hoje em dia é o imediato. E tu has de reparar que as crianças, se não tiverem, querem uma coisa, se não a tiverem na hora, ou fazem birra, ou é um drama. Ficam traumatizadas. Porquê? Porque elas passam o tempo todo à velocidade de um clique. E na vida as coisas não são assim. Claro. Não são assim em nada. Sandra, deixa-me as 2 últimas questões, estamos mesmo a encerrar, que a conversa foi fantástica, mas deixa-me só mais 2, que é, como é que um dia gostavas de ser recordada como é que um dia gostavas que falassem quem é que foi a professora Sandra, quem é que foi no Desporto de Oliveira? Olha, nunca pensei nisso, agora estás-me a colocar uma questão que eu nem sei o que te responder. Olha, é assim, vamos esquecer a parte da professora. A parte da Sandra, apenas e só como uma pessoa que cá esteve, que foi honesta e que durante o período que lhe permitiram trabalhar,
trabalhou sempre de forma honesta e digna para aquilo pelo qual é ressarcida. Eu trabalho no município para os munícipes. E para mim isso chega. Parte da professora vocês já me dão. A parte da professora é que eu agora estou a entrar na fase em que já estou a dar aulas a filhos de alunos meus. É bom, mas por outro lado, deixa-me pensar, não é? Mas não penso dessa maneira e se calhar até gostavas mais de uma resposta mais pomposa, mas olha, não penso nisso dessa maneira. Quero-te só propor um desafio que tenho proposto a todos os convidados que vêm às entrevistas da BFM. Oliveira de Frades, para ti, numa palavra, e se gostas de ir de Frango do Campo, já que estamos no Festival do Frango do Campo. Eu vou-te dizer, Oliveira de Frades para mim é o meu berço. Não é? É basicamente Oliveira de Frades para mim, já são mais do que uma palavra, pronto. Então vamos dizer, é o meu útero. É o útero onde eu nasci. Claro. É certo que fui estudar para fora, mas regressei. E todo o meu trabalho aqui no município eu faço de forma muito honrosa. Dedico-me, ou no meu entender, dedico-me aquilo que acho que me dedico bem. Se eu gostava de fazer mais coisas, não seria eu, se te dissesse que não. Quanto à festa do Frango do Campo, acho que é uma festa que é importante, abre-nos portas, e nós sendo um concelho já antigo na avicultura, vem projetar, vem dar a tal situação das redes sociais, a possibilidade de cá vir a televisão, e isso é muito importante. É muito importante principalmente para quem tem negócios de forma imediata e para a população que pode, com isso, vir a usufruir através de postos de trabalho, melhor qualidade de vida. Sem dúvida, sem dúvida. É muito importante. Sandra, professora, como quiseres que te chame, obrigado por teres aqui estado connosco na BFM. Tenho que dizer um obrigado enorme, de coração. Fico muito honrada pelo convite.